Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tiago, mais uma vez por aqui, em mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade vamos falar da lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Então, nós estamos com a lição de número 8, que tem o texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, segundo Reis, capítulo 5, verso 14. A verdade prática para essa lição é: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz de forma e no momento que lhe apraz. A nossa leitura bíblica em classe ficou em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e depois do 25 ao 27. Os nossos capítulos, nessa lição dividida em 3, como já de costume, e nós temos o capítulo e o objetivo em cada capítulo, que ficou assim: Naamã, o chefe do exército sírio. E nosso objetivo para esse capítulo é relatar a busca de Naamã por sua cura. O capítulo 2 é o mergulho no Rio Jordão. Nosso objetivo é salientar o mergulho e a falta de fé de Naamã. E o capítulo 3, Geazi é acometido de lepra. O nosso objetivo é identificar a ambição de Geazi. Muito bem. Antes de entrar aqui na introdução, peço a você que está me acompanhando, deixe o seu like, se inscreve no canal. Sempre estou colocando vídeos aqui para a EBD e é uma pré-aula que eu tenho feito e será um prazer tê-lo conosco aqui, tá bom? Deixe o seu like no vídeo e aí assim a gente vai seguindo. Porque toda vez que você deixa um like, você se inscreve, esse canal, o YouTube entende que ele está com conteúdo e ele vai recomendando às outras pessoas, tá joia? Então desde já eu quero agradecer a você que tem aqui me acompanhado, né? Tem deixado o like aí, está inscrito, e você que não está inscrito, se inscreva, tá bom? Vamos lá, então na introdução para essa lição de número 8, nós precisamos dizer que os métodos, né, de Deus não são sempre fáceis de compreender. Muitas coisas, com certeza, né, acontecem no nosso decorrer da vida, enfim, na nossa caminhada cristã, e em muitos momentos eu e você já, né, nos ajoelhamos e pedimos a Deus que Deus venha de nos abençoar, que Deus venha de entrar em favor de alguma causa que nós estamos passando, alguma coisa desse tipo. De você já chegou com Deus, não é? E muitas vezes nós pensamos de diversas maneiras de como poderia ser feito. Se fizesse assim ou se fizesse daquele jeito, seria uma boa, né? Acontecer assim seria interessante, porque daí eu conseguiria isso, faria assim, faria de tal maneira. Mas na verdade Deus, né, nós vamos aprender nessa lição que Deus, ele faz as coisas, ele nos abençoa, mas nunca daquela maneira que nós pensamos, nunca daquela maneira que nós esperamos. Ele até faz sim, até nos leva a certos lugares, mas da maneira dele, do jeito dele. O jeitinho de Deus é todo especial. O jeito que Deus faz, que ele nos pega, né? Você já se sentiu como que no colo de Deus e Deus te levando? Você já sentiu assim, Deus te abençoando, Deus mostrando para você alguma coisa? Olha, é assim que eu vou fazer, é assim que eu estou fazendo, né? E isso é o gostoso de servir a Deus, porque você não vê que você é que idealizou, você vê que não foi você que fez, mas sim Deus, porque são coisas que somente Ele pode fazer na nossa vida, né? Então, a introdução, o primeiro ponto, eu coloquei 4. O primeiro, os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Não são fáceis de compreender, tá certo? Mas há compreensão. Ainda que difícil, você vai compreender. O importante é você estar no centro da vontade dele. Se você estiver ali, com certeza você vai ser carregado pelas mãos do Senhor e ele vai te colocar onde ele quer. E é isso que importa para a sua vida. Amém? Olha, Naamã, o comandante do exército da Síria, né, precisou exercitar a obediência e a fé. Eu e você estamos exercitando a obediência e a nossa fé? Naamã era um general, era um camarada aí cheio de posses, né? Era um homem que tinha muitos olhares sobre ele, aliás, de toda a nação, do rei de toda a nação. Quem era Naamã, não é verdade? Mas mesmo grande, o homem grande que ele era, de autoridade, de posição, ele teve que exercitar a obediência e a fé. E aí eu digo, né? Eu, simples irmão aqui que está com um vídeo aqui no YouTube. Como não exercitar a obediência e fé? Então eu tenho buscado isso também por aqui, viu? Pode ter certeza. O terceiro ponto que eu coloquei: ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então é necessário a obediência e a fé. E ele exercitou, deixou de lado o seu orgulho e conseguiu, né, a sua bênção. É como eu falei, nós somos levados à bênção, mas não é da maneira que nós queremos que seja, o que aconteça. Nós somos levados à bênção à maneira de Deus. Se você quer ser abençoado, sim, eu quero. Então, fique à disposição de Deus, porque Ele vai te levar a essa bênção. Amém? Ali o outro ponto que eu coloquei é: Naamã precisava entender que a cura jamais viria pela ação humana ou por meios naturais. Muito bem, essas são frases que o texto mesmo da revista tem, e eu coloquei aqui. Então, jamais viria por ação humana, né? Ou por meios naturais, senão não trabalharíamos no sobrenatural de Deus. Na verdade, Deus vem no sobrenatural. O que é natural
se é natural acontecer ou ser feito, é para que você faça. É para que você faça acontecer. É natural. O sobrenatural, aí é onde Deus faz. Aí é onde Deus quer agir. Aí é o momento onde Deus trabalha. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. Coisas naturais são coisas naturais. São coisas que eu e você conseguimos fazer e devemos fazer, exercitando a obediência e a fé. Tá certo? Agora, a partir do momento em que tudo que você tinha de fazer já foi feito, você já se expressou de todas as formas, tudo aquilo que você pensou e poderia ter feito, você fez, então, respira e deixa Deus trabalhar. Tá certo? Obediência e fé, entendendo que não é por meios naturais, mas sobrenaturais. A mão de Deus precisa agir, trabalhar. Então nós precisamos compreender isso. É disso que nós vamos falar a lição toda, né? Então, no capítulo 1, Naamã, o chefe do exército sírio, né? Então nós vamos relatar aqui a busca de Naamã por sua cura. E eu coloquei, né? O primeiro ponto é Naamã, o comandante honrado. Quem era Naamã? Naamã era o general do exército da Síria. Né? Você, talvez, pela popularidade aí do tema exército, né, em nosso país, o exército brasileiro, deve de ter aí visto já algum general se pronunciar, não é, nas redes ou até mesmo nas mídias, enfim. E um general de exército hoje no exército brasileiro, que é o comandante da força terrestre, seria Naamã, né, para a Síria naquele momento. Ele era o general, o comandante supremo da força militar da Síria. Olha só. É muita autoridade, né? São muitas pessoas ao seu comando, é uma responsabilidade muito grande. E Naamã tinha isso sobre ele. Naamã tinha essa confiança sobre a sua mão. Ele tinha a confiança do rei sobre comandar milhares de homens. E quem era Naamã? Começamos a falar de Naamã por aí. Ele era o general do exército. Segundo ponto, ele era respeitado e honrado pelo rei da Síria. E até tem alguma versão que diz que ele era amado. De tão grande valia que ele tinha para o seu rei, né, o rei da Síria, ele era amado, ele era honrado, respeitado, admirado pelo rei. O rei gostava muito dele, o rei tinha uma profunda admiração por ele, o rei amava ele. Olha, quem era esse homem? Né? Quem era esse homem um homem sírio, que veio da Síria, claro, um homem que não era um homem ali que tinha ligações, né, com Israel, mas como nos ensina, como a história dele nos leva a meditar com relação à nossa postura diante de Deus e diante da vontade de Deus para nós. Bom, então quem era Naamã? Era o general de exército lá, o general do exército, comandava todo o exército, respeitado e honrado pelo rei, um homem valoroso, né? Ele tinha honra, muita honra, um homem de valor, um homem que não se tem a todo instante. É um homem que era estudado, um homem que se dedicou a uma vida militar e chegou até ser o comandante do exército. Então, não era qualquer homem, era um homem valoroso. É assim, né, que o versículo na Bíblia diz, olha só, no capítulo 1, diz assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, olha, um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Prestou atenção nessa leitura? Porque por ele o Senhor, tá em maiúsculo, deu livramento, olha só, aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Então, é o último ponto que eu coloquei. Porém leproso. Ele tinha no seu corpo a lepra. Quando que começou essa lepra? Não temos essa informação. Talvez no decorrer aí da sua vida, na sua caminhada, acabou em um momento sendo atingido, né? Pego por essa doença. E aí, mesmo assim, ele acredito que já era um general, né? Já era um homem de escala militar que não poderia voltar atrás. Seria um prejuízo para a força fazer com que aquele homem não fosse o comandante. Mas é o tipo de pessoa que precisa sofrer para aprender, né? Que coisa. Por mais que ele tenha qualidades, por mais que nós possamos ter as nossas qualidades, que diante de Deus são pequeniníssimas, ele é o tipo de pessoa que sofre, né? Que sofre para aprender. É o tipo de pessoa que precisa ter amigos. Olha que interessante, né? Por mais grande que ele fosse, por maior que fosse o nome dele, a expressão que dissesse, né? Onde você falasse de repente, olha, eu estou aqui em nome de Naamã. Opa, tudo mudava, as coisas ficavam diferentes, a atenção a você seria diferente. Mas é um tipo de pessoa que precisava ter amigos. Se ele não tivesse amigos, com certeza nós não estaríamos aqui nessa aula falando de Naamã, né? Bom, eu coloquei uma observação assim, que dificuldades levam pessoas a Deus o tempo todo. O tempo todo. As dificuldades levam pessoas a Deus o tempo todo. Tá certo? Então, como é que foi, né, essa ida de Naamã diante do profeta, de Deus, e como que ele consegue alcançar essa bênção, né? Foi sua dificuldade, foi a sua lepra. E se nós formos até parar para pensar o que seria a lepra hoje,
né? A lepra a Bíblia traz como, sendo também, né, figurada como o pecado. A lepra é o pecado. E nós precisamos, né, como agora o professor, o aluno, o crente, né, ele já é lavado, já é remido, né, você que está aí assistindo a escola dominical já tem essa percepção, né, mas muitos leprosos por aí, né, não literalmente, mas figuradamente, precisam encontrar-se, né, com um profeta de Deus, encontrar-se com Deus e exercitar a obediência e a fé para que possam serem lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e assim essa lepra, o pecado, sair da vida dessas pessoas, assim como foi com Naamã. Não é verdade? Naamã, ele tinha a lepra, carregava a lepra com ele para todo lado. E no nosso viver cotidiano, do dia a dia, né, encontramos muitas pessoas leprosas, muitas pessoas com dificuldades, muitas pessoas que poderiam ter uma vida totalmente diferente, mas a lepra não os deixa. A lepra, ela deixa uma sensação horrível para as pessoas, né, que possuem, e para aqueles que estão ao seu redor, também não cheira bem, né? Mas vamos seguir aqui então. Até coloquei uma comparação, né, dos 10 leprosos com relação a dificuldades levam pessoas a Deus o tempo todo. Então os 10 leprosos lá de Lucas 17, do 11 ao 19, vai dizer, né, que Jesus estava passando e eles começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós, e ele viu ali que eles eram leprosos e Jesus fala para eles: olha, vai até o sacerdote e apresentem-se lá como não sendo mais leprosos. E quando eles se viram para ir, eles deixam de ser leprosos. Olha que coisa, né, que milagre, né, que Jesus faz. Mas aí vem um lá volta, né, e agradece a Jesus por isso, e nós precisamos ser esse um, não é verdade? E era lá samaritano, né, a história conta que era samaritano, e mesmo assim ele volta e agradece a Jesus. Graças a Deus. Então, Naamã, o chefe do exército sírio, né? O ponto 2, nós vamos falar então da escrava, uma testemunha de Deus. Então, coloquei aqui o texto assim, me parece que é da revista. Pode-se afirmar que ela foi um arauto, né? Um arauto ou uma evangelista de Deus entre o povo pagão, a ponto de convencer o comandante sírio a dar as costas para os seus deuses e pedir a cura a Deus de Israel por meio do profeta Eliseu. Todos podem ser arautos do Senhor, olha, todos podem ser arautos do Senhor em qualquer lugar em que forem e estiverem, ainda que sejam lugares indesejados e opressivos, como o caso dessa menina. Essa menina, ela foi levada, né, como uma prisioneira de guerra, né, uma prisioneira, e aí foi destinada a trabalhar lá na casa do general. Foi destinada a trabalhar lá na casa dele. E essa menina pega e em determinado momento diz ali para a esposa de Naamã, né, quem dera, né? Como é que ela fala aqui no versículo? Olha só, a palavra dela foi assim: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O verso 3 do capítulo 5, né? E para pensar nessa menina, né, a gente poderia pensar o quê? Poxa, será que ela... será que se fosse eu e você nessa situação, no lugar dela, nós estaríamos naquele momento, nessa circunstância, sendo escrava ali, falaríamos tal coisa? Falaríamos a respeito de Deus? Falaríamos que servimos um Deus que é vivo e que ouve e que vê todas as coisas e pode fazer por nós? Será que eu e você nós seríamos arautos do Senhor nessa situação, uma situação em que ela está como escrava, né? E hoje nós não estamos na situação da menina que foi levada como escrava. Nós temos a nossa vida com liberdade e nós estamos fazendo algo para evangelizar as pessoas, para falar do amor de Jesus às pessoas, do amor de Deus às pessoas. Será que em nossos lábios ainda dá para citar João 3,16 de cor? É interessante, porque lá em Marcos 16, 15 e 16 nos diz o quê? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós precisamos ir. A menina, a escrava, uma testemunha de Deus, que é o ponto do capítulo 1, nos dá esse recado. Nós precisamos estar dispostos a sermos evangelistas.
independente do lugar que você esteja, né? E eu também coloquei aqui, né, uma anotação de crianças que nos ensinam algo, né? Então, o estudo em apreço, que nós estamos falando da menina escrava, né? O menino que foi feito rei, que é a nossa próxima lição, vamos falar de Joás, né? O jovem que deu o pouco que tinha para o milagre de Jesus, lá em João 6,9, né? E depois Jesus, em Mateus 18,1, quando ele chama, né, uma criança para o meio deles, dizendo, para responder uma questão dos adultos, né? Quem é maior no reino dos céus, né? E a outra situação também é as crianças que os discípulos impediram de chegar a Jesus, né? E Jesus, lá em Lucas 18, 15 a 17, que Jesus fala, não, deixai vir as minhas criancinhas, dos tais são os reinos dos céus. E eu coloquei assim, Jesus ensina um dos valores que temos que ter para entrar no reino de Deus através, né, das crianças. Ele nos ensina, Jesus nos ensina, através das crianças, que nós temos que ter um valor que elas carregam em si naturalmente, que é o quê? Da humildade, não é verdade? A humildade. E existe aí uma dificuldade em nós, né, para aprendermos valores, olha só como que é. Existe uma dificuldade em nós para aprender valores em coisas fracas. Já parou para pensar nisso? Nós gostamos de aprender coisas com pessoas que são grandes pessoas. Nós queremos aprender com Naamã, porque afinal de contas, Naamã é um general. O que ele vai nos ensinar? Vai ensinar muita coisa. Mas e a menina nos ensina algo? Sim, nos ensina algo importantíssimo. O ID de Jesus, muitos estão esquecendo o ID. Não estamos falando de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta do pecado. Assim como foi com ele, porque depois da sua cura física, houve o quê? Um arrependimento. E ele se dobrou a Deus, não ao profeta, e também não criou misticismo em torno da sua cura, mas sim e compreendeu que Deus, existe um Deus, ele sentiu um milagre na pele, né? Olha, bem assim mesmo, sentiu um milagre na pele e aí ele viu que aquilo ali só poderia ter sido feito através de um Deus que é vivo, e ele abraça esse Deus de uma maneira muito forte, não é verdade? Mas vamos em frente aqui na nossa lição, então. Bom, então no capítulo 1, então no ponto 3 nós vamos falar a caravana de Naamã, né? Eu anotei aqui, separei uns esboços aqui, assim. Na antiguidade oriental, esse gesto do rei era muito usado quando se recebia as notícias ruins ou quando estava diante de uma situação fora de controle para demonstrar profunda angústia e pesar. Que é o quê? O rasgar as vestes, né? Então acontecia algo, uma notícia ruim, difícil, as pessoas rasgavam as suas vestes, era um costume dos judeus. Então nesse caso, em reconhecimento da sua impossibilidade em atender o general, Naamã e o medo de uma provocação de guerra em tempos de paz. Então o que o rei de Israel fez? Rasgou as suas vestes, né? E naquele momento onde ele rasga as vestes, eu deixo aqui um parêntese para a gente pensar. Logo em seguida, no versículo, deixa eu ver aqui na Bíblia, o versículo que diz assim, ó, então, rasgou, sim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, quem que falou para Eliseu? Foi Deus que falou para Eliseu? Ou foi ali, de repente, o seu servo, né, Geazi, que estava ali atendendo ele? Deixa aí no comentário se você achar interessante aí e a sua opinião, tá bom? Mas enfim, então no ponto 3 do capítulo 1 vai falar a respeito disso, do momento em que o rei Georão, ele recebe aquela carta do rei da Síria e entende que aquilo ali talvez seria uma armadilha para que houvesse guerra entre eles. O que quando Eliseu descobre, Eliseu fala, não, deixa aí vir a mim. E eu vou mostrar para ele que existe um Deus, o Deus de Israel, ele é um Deus que cura.
né? Então, o profeta solicitou que encaminhasse, né, o caso a ele com uma afirmação de confiança em Deus e, sobretudo, ciente do seu ministério e da graciosidade do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida do profeta. Ele diz: deixai-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Segundo Reis 5:8. Muito bem, então a síntese do tópico 1, o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos, que depositemos nossa confiança e fé nele. Muito bem. Capítulo 2, o mergulho no Rio Jordão, né? Então, no ponto 1 do capítulo 2, nós vamos ver aqui, Eliseu não se impressionou com a pompa de Naamã, né? Então vamos falar do que Naamã estava acostumado. O que Naamã estava acostumado? Não é verdade? Ele era um grande homem, então ele estava acostumado com todo tipo de pompa, todo tipo de atendimento que fosse além aí da expectativa, não é verdade? Não é assim que a gente trata os homens importantes? Se por um acaso um ministro for na sua casa, como é que você vai fazer? Como é que você vai tratar? O que você vai, né, preparar para essa pessoa? Você vai querer servir da melhor maneira possível, não é assim? Quando vai uma visita que é um amigo chegado seu na sua casa, você não arruma a casa, organiza toda a casa, lava todas as coisas, deixa tudo preparadinho para a pessoa vir e ver tudo arrumadinho, não é assim? Para poder recepcionar essa pessoa. Muito bem, mas me parece que Eliseu não fez nada disso. Eliseu ficou do mesmo jeito que estava, simplesmente ali conectado com Deus para saber qual era a vontade de Deus quanto a Naamã, né? E Naamã chega ali, né, com toda aquela sua pompa, né, com toda a sua comitiva. Eu acredito até que existia ali alguns capitães de homens junto com ele pela sua segurança, pela segurança dos bens que ele estava carregando, trazendo da Síria. Enfim, então existia muita gente com ele, fora a sua equipe ali próxima, né? As pessoas que atendiam ele, levavam ali o copo e o guardanapo para ele, não é verdade? Então, o atendimento VIP dele, tudo que ele queria, ele tinha, né? Então, ele era uma pessoa que estava acostumado com esse tipo de tratamento. Tá certo? Então, quando a gente olha aquele momento em que fala que Naamã, né, se indignou, não dou razão a ele, mas assim, para a gente compreender a mente de Naamã também, nós precisamos entender, porque de repente eu e você vamos encarar um Naamã aí sem saber, inesperadamente. Você pode estar de frente de um Naamã, que as coisas para ele é tudo na mão, tudo do jeito que ele quer, mas ele não vai ser assim dessa vez. Vai chegar o momento em que Deus vai trabalhar com ele e não vai ser assim dessa vez. E ele vai ter que entender isso, tá certo? E aí agora? Ele vai se irritar, ele vai se indignar. Poxa vida, tá certo? Então, até coloquei assim, nada lhe era negado, né? Até o rei imediatamente escreveu a carta, olha só. Até o rei, assim que ficou sabendo lá, através da menina, que ele contou essa história para o rei rapidamente já escreveu uma carta e olha, vai atrás da sua cura, né? Nós já entendemos que o rei gostava muito dele, né? Valorizava ele, honrava ele, então já rapidamente escreveu aquela carta. Então tudo para ele era portas abertas. Portas abertas. De repente ele se achega a Deus. Ele se achega a Deus ali na casa do profeta. Não é verdade? Ele estava querendo a cura. Ele não estava querendo servir a um Deus. Ele estava querendo ser curado. Ele estava querendo receber a bênção. Mas aí ele saiu com a bênção e agora é convertido, não é verdade? Em compreendendo quem é esse Deus Todo-Poderoso que pôde fazer esse milagre na vida dele. Então eu não coloquei aqui para a gente pensar, então a 2 Reis capítulo 5, verso 11 e 12, que diz: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abna e Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, os dois versículos aqui, eles começam e terminam com a mesma situação, né? Com a mesma colocação. Ele estava indo e indignado.
Ele começa e termina falando a mesma coisa. Ele, com certeza, ele se virou ali, talvez sentado na sua charrete, né, no seu carro, né, mandou que voltasse e foi conversando com quem estava do lado dele ali. Não é verdade? E eu anotei aqui um estudo bem interessante que eu gosto aqui da revista da Bíblia, aplicação pessoal, que diz assim: Naamã ficou irado porque a cura para a sua enfermidade parecia simples demais. Olha, parecia simples demais. Ele era um herói e esperava algo admirável para colocar no seu currículo, será? Cheio de orgulho e vanglória, não podia aceitar a simples cura por meio da fé. Algumas vezes as pessoas reagem à oferta do perdão de Deus da mesma maneira. Olha que coisa. Para alguns, somente crer em Jesus Cristo não parece o suficiente para trazer a vida eterna. Obedecer aos mandamentos de Deus não parece heróico. O que Naamã teve que fazer para ter a sua lepra curada é parecido com o que devemos fazer para ter nossos pecados perdoados, humildemente aceitar a misericórdia de Deus. Não deixe sua reação ao caminho da fé mantê-lo afastado da cura de que tanto precisa. Tá certo? Então, para a gente meditar, achei interessante isso, né? As pessoas às vezes pensam que tem que fazer algo para conseguir o perdão de Deus. Tem pessoas que têm um problema e que pensam que tem que fazer para ser reconhecido ou tem que melhorar para se apresentar a Deus, que na verdade não é assim. Nós nos apresentamos diante de Deus da maneira em que estamos e Deus nos transforma, assim como transformou Naamã. É coisa maravilhosa, é coisa da graça de Deus, né? Então, no segundo capítulo, então, o segundo ponto, coisa boa, né? Falar de Deus, sentir a presença de Deus é maravilhoso. Vamos falar dos companheiros que estão ao nosso lado, né? Você tem bons companheiros ao seu lado? Você, talvez que seja líder, você tem bons subordinados ali, diretos, bons ao seu lado, né? Porque Naamã tinha boas pessoas ao seu lado, bons companheiros, né? E aí o verso de número 13, né, de 2 Reis 5, nos diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos, né, talvez chegaram 2 ou 3, quantos será que chegaram para Naamã e falaram? E lhe falaram e disseram: meu pai, né, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Uma grande coisa não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás limpo, e ficarás purificado. Ou seja, se fosse te pedido algo grande para ser feito, você não faria? Faria. Mas agora é algo pequeno. 7 mergulhos. Faça isso e encontrará cura. Olha, e talvez na mente dele, como a gente já falou, foi difícil compreender isso. Mas é como eu falei, os companheiros que estão ao nosso lado, as pessoas que estão nos dando conselhos, né? A gente está falando isso faz tempo, nos vídeos sempre sai esse assunto, a questão do conselho. Nós precisamos ter amigos que nos levem em direção à bênção também. Amigos que nos levem em direção a uma obediência à voz de Deus. E não a preponderar, ficar questionando, se queixando. Já pensou se os amigos dele falassem a mesma linguagem que ele? Isso mesmo, meu senhor. Meu pai, isso mesmo. Esse infeliz, pobre infeliz aqui não sabe quem és tu, né? Talvez, mas não. Os servos de Naamã aqui, eles eram mais do que simplesmente servos, eles amavam Naamã, né? Naamã tinha uma admiração deles muito grande também. Esses servos aqui amavam ele. É diferente de você ter um servo que faz porque ele é servo, ele é escravo. Esses daqui amavam, né? Naamã, ele era um cara muito gente boa, não é verdade? Um cara muito gente boa, porque a menina lá na casa dele gostava dele. Porque ela expressa isso na sua fala. E aqui os servos dele também.
Olha só que coisa. O rei também. Então, você percebe que todas as classes de pessoas que Naamã estava, as pessoas gostavam dele. Né? As pessoas gostavam dele. E é interessante, nós precisamos ter esses amigos. Olha só, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão, né? Provérbios 18, 24. Eu coloquei outro também, Provérbios 30, 20, que nos diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de tolos será destruído. Olha só, então, ele não foi destruído, ele foi restaurado. Naamã foi restaurado, então, o que anda com os sábios ficará sábio. É isso que nós devemos procurar, nos ladear de pessoas que nos levem a coisas melhores e não que simplesmente só concordam com as nossas ideias, que só digam as mesmas coisas que a gente está falando. Nós precisamos acrescentar na nossa vida, tá certo? Muito bem. Seguindo então, até deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu coloquei um outro versículo também para falar a respeito aí dos companheiros de Naamã, né? Porque na verdade são os servos, mas olha, Provérbios 27, 9 também é um versículo para a gente meditar bem. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Tá bom? Provérbios 27, 9. Dá para trabalhar bastante essa questão, né? Em sala dá para a gente falar muito a respeito disso, tanto na sala de jovens, como eu dou aula para jovens, quanto na sala dos irmãos adultos, das irmãs, falar da amizade, né? Falar dos relacionamentos que nós temos com os nossos amigos. Quem são os nossos amigos? Será que os nossos amigos estão realmente sendo amigos? Existe muitas possibilidades de trabalharmos isso aí nessa lição, né? Bom, então capítulo 2.2, a decepção e a cura de Naamã. Então, Naamã, ele queria o quê? Eu anotei aqui, 5 coisas, né? Ainda falando, né? Nós estamos falando ainda no ponto 2. 1, ele queria a solução rápida. 2, ele esperava o tratamento especial. 3, mantinha certas convicções sobre a solução. 4, ficou irritado com o tratamento recebido, que julgava injusto. E 5, rejeitou a nova solução. Ele rejeitou a nova solução. Poxa vida. E aí 2 trechos que eu coloquei de um estudo que diz assim: porém, como líder forte, Naamã havia se ladeado de pessoas que podiam se pronunciar e discordar dele. O seu círculo íntimo providenciou bom conselho. Naamã mudou o seu pensamento, seguiu as orientações do profeta e foi curado. É bênção, é lucro para ele. Né? E depois o outro parágrafo que eu coloquei aqui diz assim: líderes que permanecem educáveis, essa palavra educáveis me chamou a atenção, recebem bênçãos contínuas e inesperadas. Porém, líderes não educáveis ficarão para trás enquanto o nosso mundo muda e enquanto Deus faz coisas novas em nossa cultura. Então precisamos estar atentos aí, tá certo? Muito bem, meus irmãos. Ponto 3 do capítulo 2. Deus ainda opera milagres e não misticismos, né? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Que momento de alegria, de felicidade, um momento de uma nova vida se inicia, né? E até me fez aqui lembrar, né? Do centurião de Cafarnaum, eu coloquei, anotei aqui, porque a questão da fé, né? Nós precisamos compreender essas coisas. A fé precisa ser trabalhada em nossa vida. Nós não podemos viver uma vida dizendo que servimos a Deus, mas com uma fé pequena. O nosso Deus é grande, a nossa fé precisa ser trabalhada, a nossa fé precisa ser estimulada. Nós precisamos nos debruçar mais nas Escrituras e poder, através da Escritura de Deus, poder compreender e aumentar essa fé. Tá certo? Lucas 7, né? Capítulo 7, 8 e 9, que vai falar a respeito aí do centurião que disse, né? Mandou um recado, ou disse, alguns dizem que foi ele mesmo, outros dizem que não foi, porque a Bíblia mostra essa opção também, que, olha, eu sou capitão, né? Porque também sou homem sujeito à autoridade. Então tenho soldados sobre o meu poder. Eu digo a esse vai, ele vai, outro vem, ele vem. Né? Faz isso, ele o faz.
E aí ouviu Jesus isto e se maravilhou. Olha só, maravilhou dele. E voltando-se disse a multidão que o seguia. Olha só, um homem que não era do israelita, um homem que não era judeu, veio ensinar aquele povo. E Jesus pegou aquilo que ele falou para Jesus. Jesus pega aquilo e fala, olha, nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Ou seja, vocês precisam ser como ele, vocês precisam ser estimulados a isso, porque é para isso que eu vim, para que vocês tenham fé, né? Bom, livro de apoio, número 7, usado por Eliseu. E aí vai falar a respeito de misticismo, né? Não existe misticismo nenhum com relação à questão de Eliseu ter mandado ele dar 7 mergulhos, e aí fazem, né, aquelas inúmeras campanhas intermináveis de tantos dias para tantas coisas, enfim, e as pessoas acabam indo através disso, porque, e não pegam na Bíblia, não dobram o joelho para orar, não fazem, não tem um contato com Deus, a comunhão com Deus, mas insistem em fazer campanhas e campanhas e campanhas que não levam a nada, ninguém a nada. Complicado, né? Culto, às vezes, semanais na igreja normalmente é mais vazio, mas fala de uma campanha e o povo vem. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser pessoas movidas por campanhas. Nós precisamos ser pessoas movidas pela palavra de Deus. Uma mente que raciocina, pessoas que compreendem que a leitura bíblica é importante e que nós precisamos ser moldados através da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe. Bom, e a revista que diz assim, onde ele age não é preciso numerologia. Falando do número 7, essa questão toda, né? Ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Muito bem? Síntese então do tópico 2. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Muito bem. Geazi é cometido de lepra, né? Então, a rejeição dos presentes. Então, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Nossa, agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Segundo Reis 5,15. Ele já está curado. Ele quer agora agradecer. Ele quer com aqueles presentes agradecer de uma maneira espontânea, né? Espontânea. Ele foi para agradecer, ele queria expressar a gratidão dele e foi dar os presentes. Né? E aí a revista traz, né, os dados aqui eram compostos de 350 quilos de prata, né, e uns 70 quilos de ouro, né? Então além de 10 mudas de roupas finas, ou seja, tudo de bom e do melhor ali, uma quantidade enorme financeiramente falando, né? Então, com a cura física concretizada na vida de Naamã, concretizou-se também a cura do seu orgulho. Tá certo? E no livro de apoio diz assim, ó, além do caráter nobre de Eliseu ao rejeitar os presentes, havia uma lição para Naamã e toda a corte síria embutida na negativa de Eliseu. Jeová cura gratuitamente. Assim não era necessário oferecer presentes caríssimos e ofertas valiosas para que a bênção do Senhor acontecesse. Contrariamente aos ídolos pagãos da Síria, cuja ganância nunca era alcançada e cuja resposta nunca chegava, tá certo? Então a presença do Senhor na vida de Eliseu valia muito mais do que toda aquela prata e ouro, né? Ele negou aquilo porque aquilo não era para aquilo, a vida de Eliseu não era para aquilo, ele não estava observando o que ele poderia ganhar em ser um profeta do Senhor, ele estava querendo ser um profeta do Senhor, né? Mas ele não queria, ele não almejava ganhos, ele não almejava ouro, ele não almejava nada, ele almejava sim ser usado por Deus. Essa era a proposta de Eliseu, ser usado por Deus. Nós precisamos buscar isso, sermos usados por Deus. Por isso, o próximo tópico vai dizer que, né, o homem de Deus não se deixa vender. E aí, meus irmãos, o capítulo 3, né, o ponto 3,
eu anotei aqui, achei muito interessante, né? Os 5 pontos que trouxe a revista até, e vou falar aqui com os irmãos. Então, o amor ao dinheiro, né? Por ganância de Geazi é cometido de lepra. Então, o amor ao dinheiro, né? Aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, mas ele os cobiçou. Seu coração estava guardado nas bagagens de Naamã, e Geazi devia correr atrás dele para pegá-lo. E aí eu coloquei 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha, terrível, né? O 2 aqui, o ponto 2 desse estudo, é um estudo do Matthew Henry também, que a própria revista trouxe, eu achei muito interessante. Ele censurou o seu senhor por recusar presente de Naamã. Condenou-o como tolo por não receber ouro quando podia tê-lo feito. Isso é o que Geazi fez no seu ato de correr atrás de Naamã e de dizer que alguém está precisando e tal. E aí ele, entende? Então ele recebe o ouro que poderia ter. Então ele diz nesse gesto dele que Eliseu errou. Né? Eliseu errou. Então cobiçou e invejou a sua bondade e generosidade a esse estrangeiro, embora fosse para o bem da alma dele. Então, resumindo, ele se achou mais sábio do que o seu senhor. E eu coloquei Hebreus 5,4. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então, assim, as pessoas às vezes pensam que querer fazer algo e passar à frente do seu senhor, e vamos trazer para nós, passar à frente do pastor, falar alguma coisa que não lhe é para que você fale, ou seja, não está na sua alçada, né? Alçada, não está na sua alçada, então não está na sua alçada, não vai atrás de ninguém, não fale nada a ninguém, não faça nada que isso vai te prejudicar. Se você tentar passar o degrau que não é para você subir, você tentar passar a posição que não é para você passar naquele momento, você vai ter um problema, vai se dar mal. Tá certo? Então, 3. Quando Naamã, como uma pessoa de maneiras polidas, desceu da sua carruagem para encontrá-lo, no verso 21. E Geazi lhe disse uma mentira deliberada, né? Que o seu senhor o enviaria até ele, e assim recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar a seu senhor. E eu reservei aqui Atos capítulo 5, verso 4, que diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste deste desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá certo? E qual foi o fim, né, aqui dessa situação em Atos 5? Eles morreu o casal. Por quê? Porque mentiram, né, para Deus. Não era deles toda a venda da propriedade, mas agora eles foram lá mentir diante dos profetas, diante dos apóstolos, e aí eles acabaram morrendo. Bom, 4, né? Nós são 5, estamos acabando. Ele abusou de seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã. Olha que perigo. Como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante, ou seja, na atitude dele dizia que o seu senhor, Eliseu, ele era inconstante, como quem não sabe o que quer, né? Como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás. Né? Que não fazia uma coisa honrável, mas que logo se devia desfazer novamente, né? Não era decidido nas suas ideias. Essa é a mensagem que ele passou para Naamã de Eliseu. Olha, e havia o perigo, e 5.5, havia o perigo de ele desviar Naamã daquela santa religião a qual acabara de aderir, ou seja, ele ia parar e pensar: mas que profeta estranho que é esse, né? Fazendo esse tipo de coisa. Ele se arrependeu de ter falado aquilo para mim, na frente de todo mundo, mandou um servo aqui, pelo amor de Deus. Não é assim? E as pessoas, por qualquer coisinha, acabam falando que não vai mais na igreja, que não pertence mais nada, que não é mais nada. Então nós precisamos observar nossas atitudes, né? E diminuir a boa opinião que tinha a respeito dela. Bom, então tá aí o conselho, né? Então entrou, olha só,
Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu. E aí Eliseu interroga ele: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte, porque ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Olha que palavra dura o profeta Eliseu falou a Geazi, que a lepra ia se apegar a ele agora. E aí o versículo termina com a seguinte frase: Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Meus irmãos, essa passagem é 2 Reis 5, 25 ao 27. Perigosíssimo tomar a palavra a qual não é nossa. Perigosíssimo querer tomar a posição que não é nossa. Perigoso demais para nosso ministério, a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa salvação, querer estar e tomar uma posição que não nos é dada. É muito perigoso, tá certo? Então você se policie, você vigie para que não caia. Vigie para que não caia. Tá certo? A oração, a meditação, ela nos traz instrução do Senhor. Então nós precisamos observar a palavra de Deus. Que bênção você está chegando aqui comigo, até agora, nesse vídeo, meditando um pouco aqui a respeito de Naamã. Como eu já falei, nessa aula, na sala, dá para abrir muito mais, né? Nós temos até mais tempo, até mais gostoso, né? Presencial. E que benção. Mas enfim, a síntese do tópico 3 então é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Amém? Muito bem, então a conclusão, né, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da posição social ou nacionalidade, tá certo? Deus está querendo salvar todos, né? Apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Você pode pensar 1000 coisas, mas Deus vai fazer do jeito da 1001 que você não pensou, tá certo? Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Isso é muito importante. Muito bem? Chegamos ao final dessa aula, então espero que você tenha gostado. Mais uma vez peço que se inscreva aí e deixe o seu like no vídeo. E a semana que vem estamos aqui, se Deus permitir, com mais um vídeo para meditar um pouquinho mais aí a respeito de deixa eu ver aqui qual que é a aula, para não falar errado, né? A lição de número 9 e o tema, vamos falar o reinado de Joás. Muito bem, reinado de Joás. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima lição então.